Estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e hoje nós estamos inaugurando o primeiro episódio do nosso quadro Pergunta dos Inscritos. Mas antes de prosseguirmos, já se inscreva no canal, deixe o seu joinha e vai lá embaixo na caixa de comentários e deixe ali a sua pergunta para que ela venha aparecer nos próximos vídeos. E a nossa primeira pergunta é do nosso amigo IC Coleções, que perguntou assim: Juízes 11:30. O voto de Jefté, o que realmente aconteceu? Deus recebeu o sacrifício? O que podemos aprender dessa passagem bíblica? Primeiro vamos entender um pouco da história de Jefté. Sabemos que Jefté foi levantado por Deus como juiz em Israel. E ele foi levantado para que pudesse livrar o povo israelita das mãos dos amonitas. Os amonitas nada mais eram que inimigos do povo de Israel. Ele fez um voto ao Senhor então, dizendo que a primeira coisa que saísse da sua casa ao seu encontro, quando ele voltasse vitorioso da guerra contra os amonitas, ele ofereceria um holocausto. E para nosso espanto, a primeira pessoa que saiu da casa de Jefté ao seu encontro, quando ele voltou vitorioso da batalha contra os amonitas, foi a sua própria filha. É aqui então que a nossa cabeça vai se encher de dúvidas acerca do texto bíblico. Será que Jefté ofereceu então a sua filha em holocausto? Será que Deus aceitou o sacrifício de Jefté por se tratar de um sacrifício humano? E o que podemos aprender então através da vida de Jefté nesta passagem? A Bíblia tem algumas respostas para nós. Em primeiro lugar, Jefté não era um homem precipitado. Jurar que vai sacrificar alguém que lhe sairá ao encontro da sua casa, sim, isso é bem precipitado. Porém, Jefté já tinha provado para toda Israel, para os anciãos e para os próprios amonitas que era um homem de muita cautela. Antes que isso acontecesse, Jefté não foi aceitando de cara o pedido dos anciãos de Israel para que pudesse ser juiz sobre a nação, mas ele antes os questionou para saber quais eram os motivos que eles tinham para quererem colocá-lo nessa posição. Ele ainda também foi muito cauteloso e inteligente em tentar arrumar uma outra forma de resolver aquele problema com os amonitas, enviando alguns mensageiros para resolver todo o problema de forma muito diplomática. E em segundo lugar, ele mostra total conhecimento das escrituras ao discutir com os amonitas. Eu afirmo seguramente que ele tinha conhecimento que Levíticos, capítulo de número 18, verso 21, Deuteronômios, capítulo de número 12, versículos do 29 ao 32, proibiam de forma muito explícita o sacrifício de seres humanos. E não só seres humanos, mas especialmente os próprios filhos. E isso era tratado de uma forma muito severa, como uma abominação diante do Senhor. E nós sabemos que o povo de Israel, no período dos juízes, estavam passando por um tempo de reforma. Estavam se arrependendo e voltando o coração deles para o Senhor. Em terceiro lugar, eu quero destacar que quando Jefté faz esse voto, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, será que o Espírito Santo iria guiar Jefté a fazer um voto que iria contra as Escrituras? Não seria também difícil acreditar que Israel seguiria Jefté como líder se ele houvesse oferecido a sua filha em sacrifício? Em quarto lugar, eu quero te chamar para que possamos olhar de forma mais ampla para o texto de Juízes, capítulo de número 11, versículo de número 31, que diz assim: Aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Uma opção de tradução que nós temos aqui é que nem sempre a palavra holocausto no Antigo Testamento vai aparecer significando sacrifício sangrento. A palavra hebraica também pode significar total dedicação. E neste caso, o voto de Jefté então seria: quem sair da porta da minha casa será do Senhor, e eu o oferecerei em uma completa dedicação ao Senhor. E em quinto lugar, eu quero destacar que Jefté ainda permitiu que a sua filha fosse chorar o seu luto durante 2 meses. Ou seja, Jefté teve tempo suficiente para ponderar acerca de sua atitude. E com certeza que dentro desses 2 meses, os sacerdotes de Israel subiriam de Siló para alertar a Jefté que sacrifício humano era abominação diante do Senhor. E em sexto lugar, eu queria destacar uma coisa. Será que dentro desses 2 meses em que a filha de Jefté aguardou antes de ser oferecida ao Senhor, ele não soube que em Levíticos, capítulo de número 5, versos 4 e 5, davam-lhe a possibilidade de abandonar o voto precipitado ao qual ele teria feito? E que em Levítico, capítulo de número 27, dava a Jefté a possibilidade de pagar um resgate pela sua filha, se assim fosse necessário? Será que tendo todas essas opções para não oferecer a sua filha em holocausto, Jefté ainda as recusaria? E finalmente, eu quero destacar uma coisa. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 11, Jefté é recomendado como um homem que manteve Israel a salvo. Então o Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os libertou das mãos dos inimigos que os rodeavam, de modo que vocês viveram em segurança. E em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32, Jefté também é mencionado como um herói da fé.
E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Será que se Jefté houvesse oferecido a sua filha em holocausto, será que se Jefté tivesse feito mesmo um sacrifício humano, ele não seria visto apenas como uma figura pagã, ao invés de ser visto como um dos heróis da fé? Então Jefté não ofereceu a sua filha em sacrifício. Jefté não matou a sua filha, mas ele dedicou a sua filha ao serviço do Senhor, o que acabou a envolvendo num desafio notável de sua perpétua virgindade. É o que diz o versículo de número 39. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel. O verso 39 vai dizer que Jefté então cumpriu seu voto, mas não vai acrescentar a informação de que a filha de Jefté havia morrido. Além disso, ainda vai dizer que ela jamais foi possuída por varão. E Jefté então assim cumpre o seu voto, porque a sua filha então viveu perpetuamente como uma virgem. A nossa próxima pergunta é uma pergunta bem polêmica e que foi feita por 2 pessoas, o nosso amigo Gerados no Calvário e o nosso amigo Nilson Ricardo, e eles perguntaram assim: Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus eram anjos? Ou essa afirmação se refere aos homens? A pergunta é a mesma do abençoado aí. Quem eram os filhos de Deus de Gênesis 6? Vocês vão acabar arrumando briga para mim ainda para responder esse tipo de pergunta. A interpretação mais antiga que nós encontramos é que os filhos de Deus, no texto de Gênesis capítulo 6, eram anjos caídos que tiveram relação com mulheres e então geraram nessas mulheres filhos. Os principais textos usados para defender essa posição se encontram no livro de Jó, capítulo de número 1, verso 6, Jó, capítulo de número 2, verso 1 e Jó, capítulo de número 38, verso 7, onde a expressão filhos de Deus está sendo usada para se referir a anjos nesses 3 versículos. Outro ponto que vem reforçar essa ideia é que líderes do judaísmo e outras pessoas influentes dentro do mesmo também compactuam com ela. Entre eles está o historiador judeu Flávio Joséfo. Até mesmo o livro apócrifo de Enoque defende essa posição também. E no Novo Testamento vão se basear no texto da segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, verso 4, e em Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6, aonde a Bíblia vai fazer referência a anjos caídos. Esses respectivos textos dizem assim: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. E nessa perspectiva, os filhos de Deus, seres angelicais, e as filhas dos homens, mulheres humanas, em uma união, deram origem aos gigantes no sentido literal da palavra. E esses homens gigantes teriam sido homens notórios e valentes da antiguidade. E outro texto muito utilizado para defender essa ideia no Antigo Testamento está em Gênesis capítulo de número 19, verso 5, aonde os homens de Sodoma batem na porta da casa de Ló para que pudessem ter relações sexuais com os anjos que estavam na casa de Ló. E aqueles anjos acabaram destruindo as cidades de Sodoma e de Gomorra por causa de sua depravação. E com base em todos esses textos, estudiosos então vão apresentar essa ideia de que a união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens deram origem a uma espécie híbrida que não era nem humana e nem angelical. Interam também que isso se apresentou diante de Deus de uma forma tão terrível e abominável que o juízo de Deus foi derramado sobre a terra na forma do dilúvio, varrendo então toda a humanidade juntamente com os filhos híbridos da face da terra. Aqueles que querem refutar essa ideia vão usar o texto de Mateus capítulo de número 22, verso 30, que diz: Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em matrimônio, são todavia como os anjos do céu. Mas esse argumento é rebatido pelos simpatizantes dessa teoria, que eles vão dizer que eles queriam apenas se relacionar sexualmente e não casar no sentido propriamente dito da palavra. E ainda continuam a rebater dizendo que os anjos que Jesus se refere nesse texto são anjos de Deus que moram no céu, e não anjos rebeldes e caídos, como os anjos de Gênesis, capítulo de número 6. Segundo esses estudiosos, esses anjos então se manifestavam de forma corpórea, e que isso possibilitava que eles viessem a ter relações com as mulheres. Outra crítica que pode ser levantada contra esse argumento é que os textos de Judas e também de Pedro não se referem a essa união entre anjos e mulheres, apesar de estarem falando de anjos caídos. E será que se fosse essa mesma ideia, não haveria nenhuma referência um pouco mais explícita em todo o livro de Gênesis?
Outra interpretação muito coerente que nós temos em relação a esse texto de Gênesis capítulo 6 é que os filhos de Deus eram os filhos de Sete e que as filhas dos homens eram as mulheres descendentes de Caim. Em outras palavras, isso é dizer que os descendentes de Sete, que eram homens tementes ao Senhor, se casaram com as descendentes de Caim, que eram mulheres pagãs. Nessa interpretação, os nefilins, então, não eram gigantes no sentido propriamente dito da palavra, mas eram homens ímpios que alcançaram fama na antiguidade. E ainda, no contexto imediato do livro de Gênesis, nós não encontramos nos capítulos 4 e 5 do livro de Gênesis nenhuma referência a filhos de Deus se tratando por anjos e muito menos de filhas dos homens se tratando por seres humanos. O contexto imediato vai nos apresentar em Gênesis capítulo de número 4 os descendentes de Caim e em Gênesis capítulo de número 5 os descendentes de Sete, dando então uma base muito mais sólida para esta interpretação do texto bíblico. Então o texto de Gênesis capítulo de número 6 traz a união dessas duas linhagens, fazendo a conclusão do que lemos nos capítulos 4 e 5 de Gênesis. E a união dessas duas linhagens vão culminar em uma civilização totalmente pervertida. Aqui então nós chegamos na seguinte conclusão: será que a Bíblia diz mesmo que os filhos de Deus que tomaram por esposas as filhas dos homens eram anjos caídos?